Você já sentiu aquela fraqueza repentina no meio da tarde? Aquele cansaço que parece sugar toda a sua energia? Aquela vontade desesperada de comer doce que você não consegue controlar? Eu sei exatamente o que isso significa. Durante meus 10 anos como endocrinologista, eu vi milhares de pessoas sentadas na minha frente, com aquele olhar perdido, me dizendo que não entendem o que está acontecendo com o próprio corpo. Elas me olham com medo, com vergonha, com uma dúvida silenciosa que corrói por dentro. E eu sei o que elas estão pensando, mesmo quando não dizem. Elas estão pensando se já é tarde demais, se o corpo delas já passou do ponto sem volta, se o açúcar no sangue já causou danos que não podem mais ser revertidos. Deixa eu te contar sobre a Dona Marta. Ela tinha 62 anos quando entrou no meu consultório pela primeira vez. Uma mulher vibrante, que sempre cuidou da família, que sempre foi forte. Mas naquele dia, ela estava diferente. As mãos tremiam levemente quando ela segurou a bolsa. Os olhos estavam fundos, cansados. Ela me disse que estava com medo de dormir, medo de não acordar, porque nos últimos meses ela tinha começado a sentir o corpo diferente. A visão estava embaçada, os pés formigavam à noite. Ela levantava 3, 4 vezes para urinar, e o pior de tudo era aquela sede insaciável, como se nada fosse suficiente para hidratar a boca seca. Os exames dela me assustaram. Glicemia em jejum de 187, hemoglobina glicada em 8,3. O pâncreas dela estava implorando por ajuda. As células do corpo dela estavam literalmente se afogando em açúcar. E quando eu disse isso para ela, quando eu coloquei os papéis na mesa e expliquei o que aqueles números significavam, ela começou a chorar. Não era um choro dramático, era aquele choro silencioso, de quem acabou de entender que a vida nunca mais será a mesma. Mas eu não chamei você aqui hoje para te assustar. Eu te chamei aqui porque preciso te contar o resto da história da Dona Marta. Porque o que aconteceu com ela nas semanas seguintes mudou completamente a minha forma de enxergar o tratamento da glicose alta. E vai mudar a sua vida também se você me der alguns minutos da sua atenção. Porque existe algo que você provavelmente tem na sua cozinha agora mesmo. Algo tão simples, tão comum, que você passa por ele todo dia sem perceber o poder que ele carrega. Algo que a ciência moderna está finalmente começando a compreender, depois de milênios de uso por civilizações antigas. Eu estou falando do alho, e antes que você pense que isso é mais uma daquelas receitas de internet sem fundamento, deixa eu te parar agora mesmo. O que eu vou revelar para você hoje não tem nada a ver com achismo ou com modinha de rede social. Tem a ver com estudos científicos publicados em revistas médicas respeitadas. Tem a ver com mecanismos bioquímicos comprovados em laboratório. Tem a ver com pacientes reais, como a Dona Marta, que conseguiram transformar completamente os marcadores de glicose usando algo que custa menos de R$ 5 no mercado. Você sabe o que acontece dentro do seu corpo quando a glicose está alta? Deixa eu te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Imagine que o seu sangue é como uma estrada, e a glicose são carros circulando nessa estrada. Quando está tudo equilibrado, os carros fluem naturalmente. Eles entram nas células, que são como garagens, onde são transformados em energia. Mas quando você come muito açúcar, muito carboidrato refinado, de repente você tem um engarrafamento gigantesco, milhares de carros parados, sem conseguir entrar nas garagens. E sabe por quê? Porque a chave que abre essas garagens, que é a insulina, não está funcionando direito. O pâncreas começa a produzir cada vez mais insulina, tentando desesperadamente abrir essas portas. Mas as células estão resistentes, elas estão cansadas, elas estão dizendo não. E enquanto isso, todo aquele açúcar fica circulando no sangue, causando inflamação, danificando as paredes dos vasos sanguíneos, oxidando as células, acumulando-se nos nervos, nos rins, nos olhos. É como uma tempestade silenciosa que está destruindo o seu corpo por dentro, enquanto você continua vivendo sua vida achando que está tudo bem. E aí vem a pergunta que todo paciente me faz: por que eu, doutor? Por que isso está acontecendo comigo? E a resposta é sempre mais complexa do que gostaríamos. Parte é genética, sim. Se você tem histórico familiar de diabetes, suas chances são maiores. Mas a genética é só a arma carregada. O gatilho é você quem aperta. E você aperta esse gatilho toda vez que escolhe o pão branco em vez da tapioca, toda vez que toma aquele refrigerante gelado no almoço, toda vez que passa a noite inteira sem dormir assistindo televisão, aumentando o cortisol no sangue,
toda vez que fica sentado 8, 10 horas por dia sem movimentar o corpo. Mas deixa eu voltar para o alho. Porque é aqui que a história fica realmente interessante. O alho tem sido usado como remédio há mais de 5.000 anos. Os egípcios davam alho para os escravos que construíam as pirâmides porque acreditavam que dava força e resistência. Os gregos antigos davam alho para os atletas olímpicos antes das competições. Os soldados romanos mastigavam alho antes das batalhas. E durante séculos, ninguém sabia exatamente por quê, só sabiam que funcionava. Hoje, a ciência moderna descobriu o segredo, e o segredo tem nome: alicina. Essa substância mágica que se forma quando você corta ou esmaga o alho. Quando você rompe as células do alho, uma enzima chamada alinase entra em contato com um composto chamado aliina, e dessa união química nasce a alicina. Essa molécula pequena, mas incrivelmente poderosa, que tem efeitos profundos no seu metabolismo. A alicina aumenta a sensibilidade à insulina. Isso significa que ela ajuda a destravar aquelas portas das células que estavam resistentes. Ela permite que a glicose finalmente saia do sangue e entre onde deveria estar. E não é só isso. A alicina também estimula o pâncreas a liberar insulina de forma mais eficiente. É como se ela fosse um maestro regendo uma orquestra que estava desafinada. Ela traz harmonia de volta ao sistema. Mas tem mais, muito mais. O alho contém compostos antioxidantes poderosos que combatem o estresse oxidativo causado pela glicose alta. Esses antioxidantes, como os compostos sulfurados, protegem as células beta do pâncreas, aquelas células preciosas que produzem insulina. Eles são como guardas protegendo um tesouro. E quanto mais você protege essas células, mais tempo o seu pâncreas consegue funcionar adequadamente. Agora você deve estar se perguntando, mas doutor, como eu uso esse alho? É só comer ele cru? É fazer chá? É engolir um dente inteiro? Calma, eu vou te mostrar 6 formas diferentes, cada uma com um propósito específico, cada uma com um momento ideal. E eu vou te explicar exatamente a ciência por trás de cada método, porque não adianta nada você fazer se você não entender por que está fazendo. A primeira forma é a mais poderosa e também a mais desafiadora para quem não está acostumado. É o alho cru em jejum. Você acorda de manhã, ainda com o estômago vazio, e mastiga um dente de alho cru, devagar, deixando a alicina se formar na sua boca, deixando os compostos sulfurados entrarem em contato com as mucosas. Eu sei que o sabor é forte, eu sei que pode queimar um pouco, mas é nesse desconforto que está o poder. Quando você ingere o alho cru em jejum, a absorção é máxima. Não tem comida competindo pela atenção do seu sistema digestivo. Não tem outros nutrientes interferindo. É só você e o alho, trabalhando juntos para resetar o seu metabolismo. A dona Marta começou exatamente assim. Ela me ligou depois de 3 dias dizendo que não estava conseguindo, que o gosto era insuportável, que ela tinha vontade de vomitar toda manhã. E eu disse para ela o que eu vou dizer para você agora. A mudança real nunca é confortável. Se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse gostoso, ninguém estaria doente. Você precisa decidir o que é mais importante: o conforto momentâneo ou a saúde duradoura. E ela decidiu. Ela escolheu continuar. E depois de 1 semana, o corpo dela começou a se acostumar. Depois de 2 semanas, ela nem sentia mais tanto o sabor. E depois de 1 mês, quando ela repetiu os exames, a glicemia em jejum tinha caído para 142. Ainda alta, mas muito melhor. O corpo dela estava respondendo. A segunda forma é a água de alho pela manhã. Essa é mais suave, mais tolerável. Você pega 2 ou 3 dentes de alho, amassa bem eles com um garfo e deixa descansando em um copo de água durante a noite. De manhã, você coa e bebe essa água em jejum. O que acontece aqui é diferente. Os compostos do alho se diluem na água, formando uma solução que é mais gentil com o estômago, mas ainda assim carregada de propriedades medicinais. A água de alho tem um efeito diurético leve, que ajuda os rins a eliminarem o excesso de glicose. Ela também alcaliniza o pH do sangue, criando um ambiente menos favorável para a inflamação crônica que acompanha a resistência à insulina. A terceira forma é o alho com mel em jejum. Essa combinação é antiga, muito antiga, e funciona porque o mel potencializa certos efeitos do alho, enquanto mascara um pouco do sabor forte.
Você pega um dente de alho, corta ele em pedaços bem pequenos e mistura com uma colher de mel puro. Deixa descansar por 10 minutos e consome. O mel tem um índice glicêmico mais baixo que o açúcar refinado e ele contém compostos antioxidantes próprios que trabalham em sinergia com o alho. Mas cuidado! Não use mel processado, daqueles que você compra no supermercado em embalagem de plástico. Use mel puro, orgânico, de apicultor de confiança, porque o mel processado é basicamente açúcar desfastado. A quarta forma é o chá de alho com canela. Aqui você está combinando dois poderosos reguladores de glicose. Você ferve água, adiciona 2 dentes de alho amassados e um pau de canela. Deixa ferver por 5 minutos, desliga o fogo, abafa por mais 5 minutos, coa e bebe. A canela tem um efeito incrível na sensibilidade à insulina. Ela ativa receptores nas células que facilitam a entrada de glicose. Quando você combina canela com alho, você está atacando o problema de 2 ângulos diferentes. É como ter 2 soldados lutando na mesma batalha, cada um com uma arma diferente. A quinta forma é o alho fermentado. Esse método é menos conhecido, mas extremamente poderoso. Você pega vários dentes de alho descascados, coloca em um vidro esterilizado, cobre com mel puro, fecha e deixa fermentando em local escuro por pelo menos 1 semana. Durante a fermentação, acontece algo mágico. As bactérias benéficas começam a quebrar os compostos do alho, criando novos compostos bioativos que são ainda mais facilmente absorvidos pelo corpo. O alho fermentado tem um sabor mais suave, quase adocicado, e você pode consumir um dente por dia, de preferência antes do almoço. A sexta forma é o alho assado com azeite de oliva. Essa é a forma mais gostosa, a que mais parece comida de verdade e menos remédio. Você pega uma cabeça inteira de alho, corta a parte de cima, expondo os dentes, rega com azeite de oliva extra virgem, envolve em papel alumínio e assa no forno por 40 minutos. O alho assado fica macio, cremoso, com um sabor quase amanteigado. E embora o calor destrua parte da alicina, ele concentra outros compostos benéficos e torna o alho muito mais fácil de incorporar na alimentação diária. Você pode passar o alho assado no pão integral, misturar em saladas, adicionar em sopas. É uma forma de consumo contínuo, sustentável a longo prazo. Mas agora eu preciso te contar uma verdade que muitos profissionais de saúde não têm coragem de falar. O alho sozinho não é milagre. Ele não vai curar diabetes se você continuar comendo pão francês no café da manhã, macarrão no almoço e pizza no jantar. Ele não vai equilibrar sua glicose se você continua bebendo refrigerante todo dia. Ele não vai salvar o seu pâncreas se você passa a noite inteira sem dormir, estressado, ansioso, com o cortisol lá em cima. O alho é uma ferramenta poderosa, sim, uma ferramenta que a ciência comprova, sim, mas é apenas uma peça do quebra-cabeça. E você precisa montar o quebra-cabeça inteiro se quiser ver resultados reais. Você precisa entender que cada escolha que você faz, desde a hora que acorda até a hora que dorme, está ou construindo saúde ou construindo doença. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Cada garfada é um voto a favor da sua saúde ou um voto a favor da doença. Deixa eu te falar sobre outro paciente, o Sr. Joaquim. Ele tinha 58 anos quando me procurou. Já estava tomando 2 tipos de medicamento para diabetes. A glicemia dele vivia na montanha-russa. Um dia em 200, outro dia em 120, outro dia em 300. Ele estava desesperado. E ele me disse uma coisa que nunca saiu da minha cabeça. Ele disse que se sentia traído pelo próprio corpo, que tinha trabalhado a vida inteira, que tinha construído uma família, que tinha feito tudo certo, e agora o corpo estava cobrando um preço que parecia injusto. Eu olhei nos olhos dele e disse que não era sobre justiça, era sobre biologia. Era sobre causa e efeito, e que se ele estava disposto a entender as causas, nós poderíamos trabalhar nos efeitos. Ele topou, e durante 6 meses ele seguiu um protocolo completo. Alho cru toda manhã, caminhada de 30 minutos depois do almoço, corte radical de carboidratos refinados, sono regular de 8 horas, gerenciamento de estresse com meditação. Os resultados foram impressionantes. Depois de 3 meses, ele já tinha reduzido um dos medicamentos pela metade.
Depois de 6 meses, a hemoglobina glicada dele tinha caído de 8,1 para 6,3. Ele tinha perdido 11 quilos. A pressão arterial tinha normalizado. E mais importante que todos os números, ele tinha voltado a sorrir. Ele tinha recuperado a esperança. Ele tinha entendido que o corpo não era inimigo, o corpo era aliado, só estava pedindo socorro do jeito que sabia. Mas tem um detalhe importante que eu preciso de alertar. O alho interage com alguns medicamentos. Se você toma anticoagulantes, como varfarina, o alho pode potencializar o efeito e aumentar o risco de sangramento. Se você toma medicamentos para pressão alta, o alho pode causar uma queda excessiva da pressão. Por isso, se você já está em tratamento médico, não faça nada por conta própria. Leva essas informações para o seu médico. Mostra esse conteúdo para ele. Pede para ele avaliar se o uso do alho é seguro no seu caso específico. E tem outra coisa, nem todo alho é igual. O alho que você compra no supermercado, aquele alho branquinho, sem casca, já descascado, já perdeu grande parte dos seus compostos ativos. O melhor alho é o alho roxo, orgânico, com a casca intacta. É aquele alho que parece mais rústico, mais natural, aquele que tem cheiro forte mesmo antes de você abrir. Esse é o alho de verdade, esse é o alho que tem poder. Agora, deixa eu te falar sobre algo que poucos sabem. A forma como você prepara o alho faz toda a diferença. Quando você corta ou esmaga o alho, você precisa deixar ele descansando por pelo menos 10 minutos antes de consumir ou cozinhar. Esse tempo é crucial. É durante esses 10 minutos que a reação enzimática acontece completamente, que a alicina se forma em sua concentração máxima. Se você colocar o alho direto no fogo logo depois de cortar, você vai destruir as enzimas antes delas fazerem o trabalho. E o alho vai virar só tempero, sem as propriedades medicinais. Eu quero que você entenda uma coisa profunda. O problema da glicose alta não é só sobre números em um papel, não é só sobre exames de sangue, é sobre qualidade de vida, é sobre acordar com disposição, é sobre enxergar nitidamente, é sobre sentir os pés quando você caminha, é sobre não ter medo de dormir, é sobre não sentir aquela sede desesperada no meio da noite. É sobre ter energia para brincar com os netos. É sobre viajar sem medo. É sobre viver plenamente, sem aquela sombra constante de que algo está errado. A dona Marta hoje está com a glicemia controlada. Ela usa o alho todo dia. Ela mudou a alimentação completamente. Ela caminha toda tarde. E sabe o que ela me disse na última consulta? Ela disse que se sente 10 anos mais jovem, que recuperou uma vitalidade que achava que tinha perdido para sempre, que consegue fazer coisas que não fazia há anos. E quando eu vejo esses resultados, quando eu vejo vidas sendo transformadas, eu tenho certeza de que estou no caminho certo. Mas eu preciso ser honesto com você. Não são todos os pacientes que conseguem, porque não são todos que realmente se comprometem. Tem gente que vem no consultório querendo a pílula mágica, querendo que eu receite um remédio que vai resolver tudo sem que eles tenham que mudar nada. E eu até receito o remédio quando é necessário, mas eu sempre deixo claro que o remédio é uma muleta. Ele ajuda você a andar enquanto você fortalece a perna. Mas se você nunca fortalecer a perna, você vai depender da muleta para sempre. E pior, a perna vai ficando cada vez mais fraca. O alho é diferente. O alho não é muleta. O alho é fortalecimento. Ele vai na causa do problema. Ele melhora a função celular, ele reduz a inflamação, ele protege os órgãos, ele trabalha com o corpo, não contra ele. E essa é a grande diferença entre uma abordagem sintomática e uma abordagem de raiz. Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem quando descobrem que estão com a glicose alta? Elas entram em negação. Elas pensam que aquilo é temporário, que vai passar sozinho, que não é tão sério assim. E enquanto elas negam, a doença avança, silenciosamente, cruelmente, destruindo vasos sanguíneos, danificando nervos, sobrecarregando os rins, afetando a visão. E quando elas finalmente acordam para a realidade, muitas vezes já têm complicações instaladas. Mas tem outro erro igualmente grave, é o desespero. É aquela pessoa que descobre a glicose alta e entra em pânico, começa a fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Compra todos os suplementos da internet, faz dietas malucas, toma chás de tudo quanto é planta e acaba sobrecarregando o corpo ainda mais, porque o corpo não precisa de desespero.
O corpo precisa de consistência, de mudanças sustentáveis, de um plano que você consiga seguir não por uma semana, mas por meses, por anos, pelo resto da vida. E é aqui que o alho se destaca. Porque ele é simples, ele é acessível, ele é sustentável. Você não precisa gastar uma fortuna, você não precisa fazer malabarismos na cozinha. Você não precisa de equipamentos especiais. Você só precisa de alho, de água, talvez um pouco de mel. E você precisa de comprometimento, de disciplina, de amor próprio suficiente para fazer todo dia aquilo que o seu corpo está pedindo. Sabe o que mais me impressiona nos estudos sobre alho e glicose? É a consistência dos resultados. Não importa se o estudo foi feito na Índia, no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa, os resultados são sempre semelhantes. Redução da glicemia de jejum, redução da hemoglobina glicada, melhora na sensibilidade à insulina, redução de marcadores inflamatórios. É como se o corpo humano, não importa a etnia, a cultura ou a localização geográfica, respondesse da mesma forma aos compostos do alho. E isso me diz algo profundo. Me diz que estamos lidando com algo fundamental, com algo que toca em mecanismos biológicos básicos da nossa espécie. Agora eu quero que você faça uma reflexão comigo. Quantas vezes você já ouviu falar sobre alho e saúde? Quantas vezes sua avó te disse que alho é bom? Quantas receitas caseiras você já ouviu envolvendo alho? E mesmo assim, você provavelmente nunca levou realmente a sério. Você ouviu, anotou mentalmente como curiosidade e continuou vivendo do mesmo jeito. Porque é assim que a gente funciona. A gente só valoriza as coisas quando a dor chega, quando o diagnóstico aparece, quando o medo bate a porta. Mas e se você pudesse evitar que esse medo batesse a porta? E se você pudesse usar o conhecimento que está sendo entregue para você agora, de graça, neste exato momento, para prevenir o que milhões de pessoas estão sofrendo? Porque deixa eu te contar um segredo. Tratar diabetes é 10 vezes mais difícil do que prevenir. Reverter resistência à insulina avançada é 50 vezes mais trabalhoso do que evitar que ela se instale. O tempo de agir é agora, não quando os sintomas aparecerem, não quando o médico der o diagnóstico, agora. E olha que interessante, tem pesquisas mostrando que o alho não beneficia só quem já tem glicose alta, ele beneficia todo mundo. Pessoas com glicose normal que usam alho regularmente têm menor probabilidade de desenvolver resistência à insulina no futuro. É como se o alho fosse um escudo protetor, um investimento na saúde futura. E quanto mais cedo você começa, mais forte esse escudo fica. Deixa eu te dar um exemplo prático de como você pode incorporar o alho na sua rotina de forma inteligente. Segunda, quarta e sexta, você pode fazer o alho cru em jejum. Terça e quinta, você pode fazer a água de alho. No fim de semana, você pode preparar o alho fermentado ou o alho assado para comer com as refeições. Dessa forma, você não enjoa, você mantém a variedade. E você garante que está recebendo os benefícios de formas diferentes de preparo, cada uma com suas vantagens específicas. E tem uma coisa que eu preciso reforçar. Quando você começa a usar o alho regularmente, você pode notar alguns efeitos colaterais leves no começo. Hálito mais forte, obviamente. Suor com cheiro diferente, talvez um leve desconforto estomacal nos primeiros dias. Isso é normal, é o corpo se adaptando. Mas esses efeitos diminuem com o tempo. E você pode amenizar o alho mastigando folhas de hortelã fresca ou salsa depois do alho. Esses dois vegetais são neutralizadores naturais do cheiro forte. Agora você pode estar pensando sobre a questão social. Como você vai trabalhar, encontrar pessoas, viver normalmente, se vai estar sempre com cheiro de alho? E eu entendo a preocupação, mas pensa comigo. O que é mais importante? A opinião momentânea de alguém sobre o seu hálito ou a sua saúde de longo prazo? O que é mais importante? Evitar um constrangimento social ou evitar complicações diabéticas que podem te deixar cego, te fazer amputar um pé, te levar para a diálise? Eu sei que parece dramático, mas é real. E é sobre isso que a gente precisa conversar sem rodeios. Diabetes não tratado é uma das doenças mais cruéis que existem. Ela não mata de uma vez. Ela vai roubando pedaços de você aos poucos. Primeiro a visão, depois a sensibilidade dos pés, depois a função renal, depois a circulação. E quando você percebe, você está preso em um corpo que não responde mais como deveria.
Mas deixa eu te dar uma notícia boa para contrabalancear. O corpo tem uma capacidade incrível de regeneração quando você dá as condições certas. Células beta do pâncreas que estavam dormentes podem acordar. Receptores de insulina que estavam resistentes podem voltar a funcionar. Inflamação crônica pode ser revertida. Você não está condenado. Enquanto há vida, há chance de mudança. E quanto mais cedo você começar, Mais fácil é a jornada. A dona Marta uma vez me perguntou se ela poderia ter evitado tudo isso se tivesse conhecido o poder do alho antes. E eu disse para ela que não adianta olhar para trás com arrependimento. O que passou, passou. O que importa é o que você faz daqui para frente. E ela entendeu. E ela agora é uma das maiores defensoras do uso do alho que eu conheço. Ela fala para todo mundo, ela ensina as amigas, ela compartilha a experiência dela, porque ela sabe que pode estar salvando vidas. E é isso que eu quero que você faça também. Se essa mensagem fez sentido para você, se você sentiu que há verdade no que eu estou falando, compartilha com quem você ama. Manda para aquela pessoa da família que está com glicose alta. Manda para o amigo que foi diagnosticado com pré-diabetes. Manda para a vizinha que vive reclamando de cansaço e sede excessiva. Porque conhecimento que não é compartilhado é conhecimento desperdiçado. Mas antes de compartilhar, aplique em você primeiro. Seja o exemplo. Experimente por 30 dias. Escolhe uma das 6 formas que eu te ensinei e segue com disciplina por um mês. Depois, repete os exames. Compara os números. E aí sim, quando você tiver a sua própria experiência, a sua própria comprovação, compartilha. Porque nada é mais poderoso do que um testemunho verdadeiro. E olha, eu sei que tem gente que vai assistir esse conteúdo e não vai fazer nada. Vai achar interessante, vai concordar com tudo, mas na hora de agir vai continuar na mesma. Porque mudança dá trabalho. Mudança exige que você saia da zona de conforto. Mudança significa acordar 10 minutos mais cedo para preparar o alho. Significa sentir um sabor forte na boca. Significa ter que explicar para as pessoas por que você está fazendo aquilo. Mas eu também sei que tem gente diferente assistindo. Gente que está cansada de sofrer. Gente que está pronta para mudar. Gente que entende que a vida é preciosa demais para ser desperdiçada em doença evitável. E é para essas pessoas que eu estou falando agora. É em você que eu estou depositando essa informação. É você que vai fazer a diferença. Primeiro na sua própria vida. Depois, na vida de quem está ao seu redor. O senhor Joaquim me disse uma coisa linda no último retorno. Ele disse que tinha voltado a sonhar, que durante anos ele não sonhava mais, porque estava tão preocupado com a saúde, tão focado na doença, que não sobrava espaço para sonhos. Mas quando a saúde começou a melhorar, quando ele viu que era possível ter controle da situação, os sonhos voltaram. Ele começou a planejar uma viagem com a esposa. Começou a pensar em aprender um instrumento musical. Começou a imaginar um futuro que não fosse dominado por consultas médicas e exames. E é isso que o controle da glicose te devolve. Não é só sobre números, é sobre liberdade, é sobre possibilidades, é sobre futuro. Porque quando você tem saúde, você tem tudo. Você tem disposição para trabalhar, para se divertir, para amar, para criar, para viver intensamente. Mas quando a saúde vai embora, nada mais importa. Todo o dinheiro do mundo não compra de volta um rim que falhou. Todo o sucesso do mundo não restaura uma visão que se perdeu. Por isso, eu te peço, não espera o corpo gritar mais alto. Não espera o susto. Não espera o diagnóstico assustador. Age agora, com inteligência, com consistência, com amor próprio. Pega o alho, começa amanhã mesmo e observa. Observa como seu corpo responde. Observa como a energia muda. Observa como o cansaço diminui. Observa como aquela vontade louca de comer doce começa a se acalmar. E vai além do alho, porque se o alho tem esse poder todo, imagina quando você combina com outras mudanças positivas. Imagina quando você para de comer veneno disfarçado de comida. Quando você começa a se movimentar todo dia. Quando você prioriza o sono. Quando você gerencia o estresse. Quando você cuida da sua saúde mental. Aí, você não está mais só controlando glicose. Você está construindo um corpo forte, resiliente, capaz de enfrentar o que vier. Tem um último paciente que eu quero te contar, a Dona Carla.
Ela tinha 73 anos quando me conheceu. E ela chegou dizendo que era tarde demais, que na idade dela não adiantava mais mudar, que o corpo dela já estava cansado, já tinha sofrido demais. E eu olhei para ela e perguntei quantos anos ela planejava viver ainda. Ela ficou surpresa com a pergunta, e depois de pensar um pouco, ela disse que esperava chegar aos 90, como a mãe dela chegou. Eu fiz as contas com ela. 17 anos pela frente, mais de 6.000 dias. E perguntei se ela queria passar esses 6.000 dias sentindo dor, cansaço, limitação, ou se ela queria aproveitar cada um deles com saúde e disposição. Ela entendeu o recado. E começou. Devagar, mas começou. E hoje, 3 anos depois, ela está irreconhecível. Perdeu peso, controlou a glicose, parou de tomar 3 dos 5 remédios que tomava. E mais importante, ela voltou a viver. Ela viaja, ela dança, ela cuida do jardim, ela brinca com os bisnetos. Então eu te pergunto, quantos anos você ainda tem pela frente? Quantos dias você quer desperdiçar? Quantas oportunidades você vai deixar passar? A escolha é sempre sua, sempre foi, sempre será. Ninguém pode fazer por você. Eu posso te dar o conhecimento, eu posso te mostrar o caminho, eu posso te inspirar com histórias reais, mas quem tem que andar é você. E andar não é fácil. Vai ter dia que você vai querer desistir. Vai ter dia que o sabor do alho vai parecer insuportável. Vai ter dia que você vai olhar para o pão quentinho e pensar que um pedacinho não vai fazer diferença. Vai ter dia que você vai se pesar e achar que não está mudando nada. Nesses dias, você precisa lembrar por que começou. Você precisa lembrar da promessa que fez para si mesmo. Você precisa lembrar que cada dia de esforço é um investimento em um futuro melhor. O alho está aí, disponível, esperando por você. Barato. Simples. Poderoso. Não tem desculpa. Não tem motivo para não tentar. E se você está assistindo até aqui, se você chegou até esse ponto da mensagem, é porque algo dentro de você reconheceu a verdade. É porque uma parte de você, mesmo que pequena, está pronta para a mudança. Então não ignore esse chamado, não deixe essa oportunidade passar. Amanhã de manhã, quando você acordar, antes de pegar o celular, antes de tomar café, antes de fazer qualquer coisa, vai na cozinha, pega um dente de alho, descasca, esmaga, espera 10 minutos e come. E enquanto você mastiga, enquanto sente o sabor forte, pensa que cada mordida é um ato de amor próprio. É você dizendo para o seu corpo que ele importa, que você não vai desistir dele, que você vai lutar por saúde, por vida, por futuro. E depois de 30 dias fazendo isso, vem me contar, manda uma mensagem, compartilhe o resultado, porque eu quero saber, eu quero celebrar com você. Eu quero ver mais uma pessoa recuperando o controle da própria saúde, porque cada história de sucesso me mostra que o caminho está certo, que vale a pena continuar ensinando, que vale a pena lutar contra a desinformação, contra a indústria que lucra com a sua doença, contra o sistema que prefere você doente e dependente. Você não está sozinho nessa jornada. Tem milhares de pessoas fazendo a mesma mudança. Tem uma comunidade inteira de gente que escolheu sair da estatística e entrar para o grupo daqueles que tomaram as rédeas da própria vida. E agora você tem a chance de fazer parte desse grupo também. O açúcar no sangue não vai limpar sozinho. A glicose não vai estabilizar por milagre. O pâncreas não vai se curar espontaneamente. Mas com alho, com conhecimento, com ação consistente, tudo isso é possível. Não é fácil, mas é possível. E no final, o que importa não é a facilidade do caminho, mas sim chegar no destino que você escolheu. Então esse é o meu convite para você. Não é um convite passivo. Não é para você assistir, concordar e esquecer. É um convite ativo, para você pegar o que aprendeu aqui e transformar em ação. Para você usar o alho como ferramenta de transformação. Para você provar para si mesmo que o corpo ainda responde, que ainda há tempo, que ainda há esperança. E lembra que eu falei no começo sobre a Dona Marta chorando no consultório? Pois é, na última consulta ela também chorou, mas dessa vez era outro tipo de choro. Era choro de gratidão, de alegria, porque ela tinha passado do medo para a confiança, do desespero para a esperança, da doença para a saúde. E eu quero que você tenha esse mesmo choro um dia. Quero que você olhe para trás e veja o quanto percorreu.
Quero que você sinta orgulho da jornada. Quero que você seja exemplo para outras pessoas. Quero que a sua história inspire como as histórias dos meus pacientes inspiram a mim todo dia. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira, porque o conhecimento não para. A jornada de saúde é contínua, e cada novo aprendizado é mais uma ferramenta no seu arsenal de autocuidado. Cada nova estratégia é mais uma chance de melhorar ainda mais. E quanto mais você aprende, mais forte você fica. Sua saúde é sua responsabilidade, sua vida é sua escolha. E o alho é seu aliado nessa batalha contra o açúcar alto no sangue. Usa bem essa informação. Age com sabedoria, seja persistente. E muito em breve você vai estar aqui me agradecendo pelos resultados que conseguiu. Eu acredito em você. Agora você precisa acreditar em você também.